Mateus aqui, escritor desse livro, ele é um dos 12 apóstolos de Jesus, também conhecido como Levi, E esse evangelho, ele é chamado como um evangelho sinótico. Por que sinótico? Porque ele faz parte de um conjunto de livros, a qual eles retratam os mesmos acontecimentos, porém com uma perspectiva diferente. Juntamente a esse livro de Mateus, nós temos o livro de Marcos e também o livro de Lucas. Porém, com essa perspectiva diferente, se dá pelo fato que cada um deles é endereçado a um grupo específico de pessoas. O livro de Marcos, ele tem como objetivo tocar e trazer o conhecimento, o povo ali romano. Ele queria mostrar para os romanos quem Jesus era de fato. E como Jesus veio na terra para ser um servo e servir a humanidade. Porque o Império Romano, eles se vangloriavam da sua glória, da sua posição, e sempre queriam os lugares mais altos. Mas Marcos vem mostrar para eles que Jesus, o Rei, o Senhor, ele veio à terra para ser servo, se humilhou e se entregou para nós ali na cruz. Marcos capítulo 10, verso 42, é o texto base desse livro, que vai dizer: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Jesus, Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos vai apresentar essa figura de Jesus, um servo, que entregou a tua própria vida, que veio não para ser servido, mas veio para servir e entregar a tua vida em resgate por muitos. Aí nós temos o segundo livro sinótico, que é o livro de Lucas. E Lucas, ele já quer falar diretamente com gregos, gentios, mostrando a humanidade de Jesus, mostrando que ele veio à terra e como homem também sofreu. E é por isso que nós encontramos no livro de Lucas vários relatos sobre a humanidade de Jesus, a fome que ele teve, a sede que ele teve, como que ele sofreu ali na cruz, como ele teve angústia, como ele participou disso tudo. Em Lucas capítulo 19, verso 9 vai dizer: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Mostrando que porque o Filho do homem veio buscar e salvar Lucas quer mostrar para aquele povo, para os gentios, para os gregos, que Jesus veio, mas não veio salvar apenas os judeus, mas também veio trazer salvação àqueles que estavam perdidos, esses gentios, mostrando que Jesus é o homem, aquele que veio na terra, se entregando por amor à minha vida e à sua. Porém, Mateus, a perspectiva dele e o olhar dele está totalmente fundamentado, estabelecido nos judeus. Em quem? Em quem? Nos judeus. E quando Marcos, ele vai escrever aos romanos, e quando Lucas, ele vai escrever aos gregos, gentios, aqui Mateus, Levi, ele vai escrever aos judeus, ele vai mostrar a figura de Jesus, não apenas como homem que veio na terra,
não apenas como servo, como Marcos vai mostrar, ou como o João vai mostrar para nós ali, que não é um evangelho sinótico, mas vem mostrar que Jesus é o Verbo, aquele que existia antes de todas as coisas, estava com Deus e era Deus. Diferentemente deles, Mateus vai mostrar que Jesus é o Rei, é o Senhor, é o Deus de todas as coisas. Mas por que essa preocupação de Mateus mostrar que Jesus é o Rei? E o porquê isso era tão importante para os judeus? Não sei se você viu ou percebeu, mas todos os livros começam de forma um pouco diferente daquilo que Mateus começa. Porque Mateus, o versículo que nós lemos, está falando a respeito da genealogia. Quem era Jesus, de onde ele veio, a raiz de Jesus. Para os judeus isso importava muito. Mas por que essa importância? Por que apresentar Jesus e a genealogia de Jesus? Aqui a gente vai ver que Deus, nós precisamos voltar um pouco para entender esse texto. A gente vai ver que após o mundo pecar tanto contra Deus, errar tanto, falhar contra Deus, criar para si ídolos, imagem, adorar Deus da lua, Deus do sol e por aí vai, Deus, ele vai escolher entre a humanidade um homem, a qual, através desse homem, ele vai construir uma grande nação. E essa nação será considerada como povo escolhido de Deus. A gente tem esse relato lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1, abre comigo. Gênesis capítulo 12, verso 1. Acharam, amém? Diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Fala comigo, em você serão benditas todas as famílias da terra. Aqui começa, então, a construção desse povo, a qual Deus escolheu. Não se perca comigo na história. Abraão, ele vai gerar, então, o seu filho Isaac. Quem? Isaac, ele vai gerar mais um filho, a qual o nome é? Jacó. Jacó também tem um nome trocado, e o nome dele agora vai ser Israel. E Jacó, Israel, ele vai ter 12 filhos, e dentre esses 12 filhos que Jacó vai ter, Israel vai ter, ele vai ter um filho com o nome de José. E esse filho, a qual Israel amava mais do que os outros, ele é vendido como escravo, e ele vai parar lá no Egito. Então José no Egito, ele ali na prisão, de repente Faraó o chama e ele desvenda o sonho de Faraó. E José agora, antes como escravo, vendido pelos seus irmãos, ele vai se tornar governador ali no Egito. E então José, ele vai trazer os seus pais, a sua família, para morar perto dele, ali no Egito, devido à grande fome. Porém, quando eles chegam ali, são 75 pessoas aproximadamente. Porém, a palavra vai falar que 400 anos se passam. Quantos anos? 400 anos se passam, e o povo, o novo faraó, não conhece os feitos que José fez, aquilo que José estabeleceu, como José, através da visão de Deus, do sonho de Deus, do propósito de Deus, se tornou governador e fez com que aquela nação se tornasse rica. E ele, devido ao aumento da população de Israel, aqueles que chegaram ali como 75 pessoas, 400 anos se passaram, e aquela população já é mais de 2 milhões de pessoas.
E então eles querem conter esse crescimento, não querem permitir que eles cresçam. E o povo de Israel, que chegou ali livre, agora eles são escravos no meio daquele povo, no meio do Egito. Se não bastasse isso, aquele povo, ele começa a vir sobre eles carga demais, peso demais, trabalho demais, porque eles não queriam que eles mais crescessem, porque afinal, se viesse um povo e se unisse com esse povo de Israel, automaticamente Egito seria destruído. Então eles não querendo mais o crescimento desse povo, eles vão colocar trabalho pesado sobre eles, e vai dar uma ordem para as parteiras, que todos aqueles filhos que nascessem desse povo, fossem mortos. Aí o povo de Israel, ali no Egito, que antes estavam livres, agora como escravos daquele povo, começam a clamar a Deus. E Deus então vai levantar um libertador para aquele povo. E esse libertador tem como nome Moisés. Como nome? Moisés então vai pegar aquele povo, ali caminhando na autoridade, no nome do Senhor, conduzindo eles a sair do Egito, passando pelo deserto, em direção à terra prometida. Porém Moisés, antes de pisar nessa terra prometida, ele vem a morrer. E então Josué, ele vai se levantar e vai começar a guiar esse povo em direção à promessa de Deus, à terra prometida. Porém Josué, ele não é infinito, ele também veio a morrer. E assim o povo de Israel, agora na terra da promessa, os descendentes de Abraão, agora já não tem mais o líder. Mas então entramos no período teocrático, o período de juízes, aonde toda vez que o povo necessitava, clamava ao Senhor, o Senhor levantava libertadores, que o pudessem libertar das mãos dos opressores. Aquele povo que tinha um chamado, escolhido por Deus, separado por Deus, toda vez que Deus já tinha dado um direcionamento nas leis, olha, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, guardarem os meus mandamentos, vocês serão benditos ao entrar, benditos ao sair, eu te colocarei como cabeça e não como cauda. Esse mesmo povo na terra prometida, por várias vezes fez aliança com outros povos, e começaram a adorar outros deuses. Então a nação vizinha vinha, saqueava aquele povo, e agora aquele povo na opressão, aquele povo ali, colhendo dos frutos da sua desobediência, vão clamar a Deus, e Deus vai levantando juízes, libertadores. Foi assim que foi levantado Jefté, foi assim que foi levantado Sansão, foi assim que foi levantado Gideão, entre outros homens, que libertaram o povo dessa escravidão, dessa opressão do povo vizinho. Até que nós chegamos no período de Samuel. Período de quem? Samuel agora, ele vai se levantar, aquele prometido a Ana, mas levantar no meio de um caos que está acontecendo. E esse povo, como todos os povos, todas as nações, já não tinham mais essa questão de apenas um líder, mas rei. Israel também vai clamar, vai pedir um rei, ele vai pedir, nós queremos um rei ao Senhor. E então, Deus vai permitir que Saul se torne rei desse povo. Entrando então, saindo do período teocrático, período de juízes, libertadores, entrando no período da monarquia de Israel. Então Deus permite que Saul seja levantado rei. Porém Saul, como rei, ele não é um rei segundo o coração de Deus, e nem de acordo com o propósito, com a vontade do Senhor. Então ele fazendo tudo aquilo que era contrário à voz de Deus e à vontade de Deus. Deus então decide levantar um novo rei. Mas o rei não conforme o mundo queria, não conforme o povo de Israel queria, mas um rei segundo o seu coração, rei Davi. Qual o nome? Davi. E Davi, Deus vai estabelecer uma promessa, fala comigo, Deus vai estabelecer uma promessa em Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, abram comigo. 2 Samuel capítulo 7, verso 16, vai dizer assim: quando a você, a sua casa
e o seu reino serão firmados para? Serão firmados para? Diante de mim. O seu trono será estabelecido para? Segundo todas essas palavras, e conforme toda essa visão, assim Natã falou com Davi. Então aqui em Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, Deus estava levantando para ser rei daquele povo. Deus estabelece uma aliança, falando: olha Davi, eu te ungi, eu te levantei, eu estou estabelecendo com você um reinado, e o seu reinado jamais terá fim. Porém, com a morte de Davi, então continua a promessa do Senhor, estabelecendo sobre a tua vida. Salomão, sobre quem? Sobre quem? Salomão, ele vai reinar também sobre Israel, sendo descendente de Davi, mantendo firme a promessa do Senhor daquilo que está estabelecido. Porém, com a morte de Salomão e os pecados de Salomão mediante o seu povo, Deus permite que essa nação, que agora é as 12 tribos, elas sejam divididas. Há uma divisão sobre ela. 10 tribos vão ser consideradas o reino do norte, aonde Jeroboão ele vai reinar sobre eles. Porém, 2 tribos, por causa da fidelidade de Deus com Davi, declarando que o reinado dele jamais terá fim, permite que Roboão, filho de Salomão, pudesse reinar sobre essas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, estabelecendo ali o reino norte, que é as 10 tribos lideradas por Jeroboão, e as reino sul, as 2 tribos lideradas por Roboão, juntamente com Judá ali e Benjamim. Então, aqui o reino, rapidamente vai acabar o reino norte, porque a Síria vai vir, vai tomar aquele império, vão ser dispados para outros cantos, para a Síria, aquele povo, e ali vão surgir uma mistura de povos, a qual nós damos o nome de samaritanos. Porém, aqui no reino de Judá, esse reino, a qual Deus estabeleceu um reinado sem fim a Davi, esse reino aqui, ele vai ter reis da mesma dinastia de Davi, seguindo a onda de Davi, seguindo a visão de Davi. Então vão nascer descendentes de Davi e reinando sobre Judá. Porém, esses reis, por fazer alianças com outros deuses, esse mesmo povo, eles vão agora ser submetidos ao império, primeiro império que vai vir contra eles, que é o Império Babilônico. Qual império? O Império Babilônico. E ali se dá a um fim de uma monarquia, o fim daquela origem, daquela continuidade dos descendentes de Davi, reinando sobre Judá, reinando sobre esse povo. Ali o fim está acontecendo dessa monarquia, aonde depois vai vir o Império Persa, o Império Grego, e então chegamos no Império Romano, aonde está aqui totalmente estruturado esse Novo Testamento. Porém o povo, ele ainda carrega consigo os judeus, mesmo nesse período do Império Babilônico, mesmo nesse período do Império Pérsia, mesmo no período do Império Grego, mesmo no período do Império Romano, há uma sede, há um desejo, há algo que nutre o coração dos judeus, há algo que nutre o coração desse povo, que é aquele que viria e continuaria a descendência de Davi, reinando sobre eles. Havia esse desejo, havia esse anseio. E quando nós chegamos aqui no Império Romano, no Novo Testamento, aquele povo está ansiando demais por isso, desejando demais por isso, porque o Sinédrio, que era responsável por guardar a lei do Senhor, por manter firme a lei de Deus, esse mesmo povo que era responsável pela adoração pela palavra de Deus, estavam totalmente corrompidos, estavam totalmente perdidos, estavam totalmente ligados, entrelaçados pela política daquele tempo, pelo império daquele tempo. O templo, que era lugar de adoração a Deus,
lugar onde o nome do Senhor deveria ser engrandecido, deveria ser exaltado, deveria ser bendito para sempre, o lugar onde Deus fazia morada com esse povo. Esse templo se tornou um lugar de comércio, onde que menos se via era uma adoração. A gente lembra do período que Jesus vai entrar naquele lugar e vai colocar os cambistas todos para correr, declarando: vocês não sabem que a casa do meu pai é casa de oração. É esse cenário que o povo está vivendo. E esse povo, ele cumpre, eles têm uma esperança, a esperança do cumprimento da promessa, daquele que seria mediador e estabelecia um reinado sem fim. Havia essa semente no coração deles, porque a todo tempo eles estavam ouvindo dos seus pais, de geração em geração, eles contando a respeito de como era o reinado de Davi, como que Davi, a partir do momento que ele começou a reinar, ele derrubava gigante, as nações vizinhas respeitavam o povo de Israel, as nações vizinhas não queriam se levantar mais, porque sabia que era um exército forte, um exército poderoso. Eles contavam que como Davi foi lá e trouxe a arca do Senhor de volta, e a adoração de Deus era verdadeira naquele lugar. Eles contavam isso para os seus filhos, e o povo desejava, o povo ansiava. Olha, há uma promessa de Deus, que o reinado de Davi jamais teria fim. Então eles desejavam, eles queriam saber quem era esse rei. Eles desejavam, ansiavam para vir aquele que reinaria, assumiria o trono de Davi e estabeleceria esse reinado que jamais acabaria. O povo desejava por isso. Por isso que nós entramos em Mateus capítulo 1, verso 1. Por isso é importante. Parece ser letras vazias, mas a verdade que carrega nesse versículo. Mateus, ele começa o seu evangelho, não da forma de outros, mas ele começa declarando o seguinte: o livro da genealogia, a raiz, a origem, o fundamento daquele Jesus. Mas não Jesus apenas, mas Jesus Cristo, o ungido, separado, consagrado, escolhido por Deus. Mas não somente isso, esse Jesus, que é o Cristo, que é o ungido, que é o separado, Ele mesmo, Ele é o filho de Davi, mostrando que Jesus, Ele é da descendência do reinado de Davi. E é Ele que vai assumir o controle, é Ele que vai assumir o reino, é Ele que vai assumir o lugar. E não somente isso, Ele vai declarar também em Mateus que Ele é o filho de Abraão, aquele a qual todas as nações seriam benditas por causa dele, do sacrifício dele, da entrega dele, do comportamento dele. E quando o anjo ele vai falar com Maria, abra comigo lá em Lucas, capítulo 1, verso 26. Lucas, capítulo 1, verso 26. Acharam, amém? Olha o que vai dizer. No 6º mês, o anjo Gabriel, qual anjo? Foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de, cujo nome era José. A virgem se chamava. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação.
Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará o nome de? Qual é o nome de? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó, Israel, descendente de Abraão, Isaque. E o seu reinado não terá? Seu reinado não terá? O seu reinado não terá? Aqui o anjo está falando com Maria: olha, Maria, sabe aquele que o povo está ansiando? Sabe aquele que o povo está esperando? Lembra aquela promessa que Deus estabeleceu sobre Abraão, que faria dele uma grande nação, e as nações, as famílias da terra seriam abençoadas por causa da descendência de Abraão? Sabe, Maria, é Jesus. Sabe, Maria, aquele a qual a promessa de Deus estava sobre Davi, e declarou sobre Davi que viria aquele a qual o seu reinado jamais teria fim. Sabe, Maria, é Jesus, o Filho de Deus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, o único digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. E quando o povo de Israel, eles vão ouvindo isso, Mateus declarando: olha, essa é a genealogia dele, ele é o Cristo, o ungido, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ele é aquele, o prometido. Por isso que os reinos queriam derrubar Jesus. Quando viram e falam: olha, o rei dos judeus nasceu. Herodes já vai louco querendo matar Jesus, e ali vai matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele já sabia e conhecia a promessa, já conhecia a profecia, que se levantaria o rei entre os judeus, e o seu reinado não teria mais fim. Aquela nação, aquele povo estava ansiando, estava desesperado, estava com o coração aflito, desejando e querendo aquele que iria tirar eles do império de Roma, iria tirar eles daquele império, cultura grega, iria tirar eles de toda a opressão, de todo o mal, de tudo aquilo que estava se levantando contra a vida deles. Eles esperavam, eles ansiavam. E Mateus, no seu evangelho, quando vai escrever para eles, vai deixar claro que esse é Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Quando nós falamos de Jesus, meu irmão, nós precisamos ter isso bem firmado na nossa mente. Precisamos ter bem firmado no nosso coração, que nós não somos servos e servimos a qualquer homem. Nós somos servos e servimos não a qualquer personalidade, ou qualquer criatura, ou qualquer uma pessoa que veio na terra. Não, nós somos servos do Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós servimos o Rei Jesus, meu irmão. Será que você consegue enxergar e entender isso? Será que você consegue compreender que quando nós estamos adorando, nós não estamos adorando qualquer um? Antigamente a gente via que quando o rei tocava, quando alguém tocava uma trombeta, porque o rei estava ali, eles se prostravam em adoração àquele rei. A gente vai ver que pessoas queriam levantar imagens a esses reis. A gente vê que pessoas eram submissas a esse rei. E nós que temos o entendimento que Jesus é o nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, como nós temos servido a Ele? Como que nós temos prostrado a Ele? Como que nós temos nos entregado a Ele? Será que nós entendemos de fato que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores?
Será que nós entendemos de fato que quem nós adoramos não é um homem comum? Mediante a qualquer situação, dificuldade, circunstância que se levanta contra nós, será que você entende que o exército que você participa não é um exército de um reino mundano, de um governo mundano? Mas o nosso exército e o nosso rei, ele está acima de qualquer trono, ele está acima de qualquer principado e potestade. O nosso rei está acima de todas as coisas, aonde todo joelho se dobre, toda língua confessa que Ele é o Senhor eternamente. Você consegue entender quem é o Rei, quem é o Senhor, quem é o Jesus que nós servimos, meu irmão? Em Apocalipse capítulo 19, é fantástico esse texto. Quando Jesus voltar e reinar para sempre e sempre. Em Apocalipse capítulo 19, abre comigo, verso 1. Vai declarar assim: depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: aleluia! E a sua fumaça sobe para todos sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegramo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adorem a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montado em cavalos brancos e vestido de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro,
e ele mesmo é o que pisa o largado vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu vi o anjo posto em pé no sol. Olha que fantástico isso. E esse anjo gritou com voz forte, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois lançados vivos dentro do lago do fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Não sei se você consegue compreender esse texto, mas o que esse texto diz e declara para nós é que o anjo chamou as aves do céu: venham, porque hoje vocês vão comer carne de reis, vocês vão comer carne de governantes, vocês vão comer carne de comandantes. E então as aves do céu se juntaram. E esses governos, esses reis, essas autoridades, esses comandantes vieram. Só que eles vieram lutar, sabe contra quem? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que é o grande, forte. E quando eles vêm lutar, não ficou um de pé qualquer. E as aves comeram a carne de todo reis da humanidade, de todos aqueles que diziam ser fortes, todos aqueles que diziam ser grandes, tiveram que se dobrar, tiveram que se prostrar, foram mortos, porque eles decidiram lutar contra um rei, que não é qualquer rei, mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que nós precisamos entender, dentro do nosso contexto, é que muitos se levantam, declarando ser reis. Muitos se levantam, se declarando ser poderosos. Muitos se levantam, se declarando ser comandantes, senhores, poderosos, se gabando do dinheiro que possui, se vangloriando da posição que está, se gloriando das suas roupas, dos seus palácios, da autoridade, da caneta que está em suas mãos. Mas vai chegar o tempo que todos esses reis vão ser colocados no chão, porque vai chegar o período do reino daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderoso, Deus forte que tudo pode. E nós precisamos entender que o rei que nós servimos não é o rei deste mundo. Que quem é nosso Senhor não é o Senhor deste mundo. Que quem nos governa não é os governantes desse mundo.
que o exército que nós participamos não é o exército comandado neste mundo, mas o nosso exército é comandado pelo Senhor, aquele que é o cavaleiro do cavalo branco. O nosso reino estabelecido não é um reino mundano, mas é um reino dos céus. E nós não somos cidadãos dessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Em breve com Ele reinaremos, em breve com Ele estaremos. E toda língua há de confessar que o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser engrandecido, Ele é digno de ser bendito para sempre, meu irmão. É esse o nosso Deus, é esse o nosso Jesus, é esse o nosso Senhor, o Rei dos Reis. Ele veio como cordeiro, mas ressuscitou como leão, meu irmão. É esse o nosso Rei, é esse que nós servimos, meu irmão. Aquele que não perde nenhuma batalha, aquele que não perde nenhuma guerra, aquele a qual o seu reinado não é como o reinado deste mundo, de 4 em 4 anos, de uma década a outra década, de um tempo propício. Não, meu irmão, eu quero ter uma novidade para você, talvez você não sabia, mas o seu reinado, ele jamais terá fim. O seu reinado jamais terá fim. Nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Ele é soberano e eterno para sempre. Ele é aquele que é, Ele é o que há de vir, Ele é aquele que reina para todo sempre, meu irmão. E ainda que hoje os joelhos continuam firmados de muito aí fora, se gloriando em pessoas, se gloriando em homens, vai chegar o tempo que todos esses joelhos, todas essas línguas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para sempre, 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 meu irmão. É esse o nosso Deus, é esse o nosso Jesus. O nosso Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, e o seu reino jamais tem fim, porque a maioria dos reinados são na terra. O nosso reinado, meu irmão, é dos céus. Será que você tem esse entendimento, meu irmão? Por isso que a gente não depende de governo humano, por isso que a gente não fica aprisionado se vai ganhar ou não vai ganhar. Por isso que a gente não fica preocupado com a economia mundial, como vai ser, a forma que vai ser. Porque o nosso Rei, meu irmão, nem a morte conseguiu paralisar Ele, nada paralisa Ele. Ele é o Rei eternamente, é Senhor dos senhores, aonde todos os reinos terão que se curvar diante dele. Sabe aquele que hoje se acha o maioral? Aquele que se acha o poderoso? Vai chegar o tempo que ele vai, se curvar diante do Rei dos senhores. Lembra de Nabucodonosor? Que se achava o grande? Sabe o que ele teve que fazer, meu irmão? Se curvar. Todos na terra se curvarão diante de Jesus, que é o Rei e Senhor. Nós não adoramos o homem, nós não adoramos uma celebridade, nós não adoramos um movimento, nós não adoramos uma religião, nós não adoramos uma instituição, nós adoramos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é bendito e eterno para sempre. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus, esse é o Senhor que vive e reina para sempre. Que nós juntos, em uma só voz, possamos declarar, adorar e glorificar esse Rei que é eterno para sempre.